Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez eu quero renovar o meu agradecimento por aqueles que se inscreveram no canal, nos dando uma força para continuarmos aí na nossa gravação. Ao final dessa mensagem, se você gostou, deixa o seu like, se não, deixa, como diz o Alexandre Garcia, o seu dislike. Mas isso nos ajudará bastante a continuar aqui com o nosso Gotas Divina, trazendo uma mensagem diária da Bíblia para o seu coração. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um texto muito espetacular que está aí no Evangelho de João, no capítulo 8, ele vai do verso 1 até o verso 11. É um texto já conhecido bastante da cristandade, que mostra que Jesus ele estava no Monte das Oliveiras, era de madrugada, e ele vai para o pátio do templo e ele fica ali e o povo se reúne em volta dele. Era muito comum isso. Jesus ele tinha em si algo muito importante, ele atraía as pessoas, ele tinha não só um carisma, uma empatia, mas as pessoas gostavam de estar perto dele. E ele vai para o templo e uma multidão se reúne ao redor dele e ele faz aquilo que lhe era peculiar, ele ensinava o amor, ensinava a amar a Deus, a conduta, a vida reta, o caminho da salvação, algo que era peculiar ao ministério do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, a gente sabe que no meio religioso há muita gente ciumenta, né? Há pessoas que não aguentam ver o crescimento do próximo. Às vezes aquele pastor antigo que não tolera ver um seminarista despontando na igreja. E a mesma coisa aconteceu lá naquela sinagoga quando os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, eles se juntaram ali e tentaram de alguma forma trazer um inconveniente para o Senhor Jesus. E vocês nem imaginam o que eles fizeram. Eles pegaram uma mulher que, segundo está escrito na Bíblia, tinha sido apanhada em adultério, ou seja, em flagrante adultério, e a levaram à presença de Cristo. Não levaram o homem, só levaram ela. Só levaram a mulher. Não era para ter levado os dois, mas só levaram a mulher. Olha como é que o conceito da mulher naquela época era. Pois bem, e aí, armados da lei religiosa, da lei judaica, da lei mosaica, eles argumentam diante do momento em que Jesus está ensinando, eles pegam a lei e diz: olha, Moisés diz que as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Olha só, eles pegam as Escrituras e usam as Escrituras contra Cristo. Irmãos, o diabo também faz isso, ele é um ser milenar. A gente vê em Mateus capítulo 4, onde ele usa as Escrituras contra Cristo. E aqui ele está usando os fariseus, os mestres da lei, que eram endemoniados, e usando a Escritura para fazer com que Cristo cometesse um erro. Olha só que coisa. E aí eles estão ali diante de Cristo, mostrando, confrontando, dizendo que a verdade escriturística que ela tinha que ser apedrejada, e perguntaram a opinião dele, né, porque queriam acusá-lo de alguma coisa, de um assassinato. Mas Jesus ele baixa a cabeça e começa a escrever no chão com o dedo. Os pais apostólicos, né, os pais da igreja, eles diziam que Jesus ele estava ali escrevendo o nome de cada homem que estava ali e os seus pecados, né, que estavam neles. Ele estava ali escrevendo. E ele, como se eles insistissem tanto com Jesus, com a mesma pergunta, ele se endireita.
Diz: tá bom, vocês querem matar essa mulher? É de acordo com a lei? Então vamos fazer uma coisa. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Uau! Que resposta! E depois ele se abaixa e continua escrevendo ali no chão. E aí aconteceu uma coisa incrível, um milagre. Porque uma pessoa que é capaz de uma baixaria dessa, de pegar uma mulher em flagrante adultério, se é que estava mesmo, não pegar o homem, só pegar a mulher e pedir pela morte dela por causa da letra da religião, é gente que não tem consciência. Mas houve um milagre. Porque o texto diz que quando eles ouviram isto, todos foram embora um por um, começando pelos mais velhos, ou seja, foram atingidos na sua consciência. E aí foram embora. Sabe, irmãos, muitas vezes o argumento do ódio, aquele que o transmite, não tem sustentação emocional para arcar com ele, para defendê-lo, para trazer para si mesmo. Talvez muitos daqueles ali já haviam tido uma experiência de adultério, né? E era interessante que aquela palavra também servisse para eles. E aí ficou só Jesus e a mulher. Ele ali agachado e ela de pé. Então Jesus sem direita, olha para o lado, não vê ninguém e se dirige àquela mulher e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? E a mulher disse: ninguém, Senhor. E respondeu ela ao Senhor dessa forma. E Jesus, novamente olhando para ela, disse: olha, pois eu também não condeno você, ou seja, eu não vou pegar numa pedra para te apedrejar por esse delito. Agora, vá e não peques mais. Essa é uma coisa muito importante, irmãos. Muito importante. Para nossa tristeza, a Igreja de Cristo hoje virou uma religião. Uma religião que apedreja. Uma religião que põe para fora aqueles que no momento de luta e de fraqueza pecam, erram, escorregam. A igreja hoje, ela se tornou uma religião de fariseus, aonde se expulsa uma menina grávida da igreja porque ela pecou. A igreja deixa de ser acolhedora, ela não acompanha, ela quer extirpar e não aglutinar, ela quer extrair o mal, ela quer tirar o mau exemplo, né? E eu tenho certeza que muitos desses líderes, se estivessem presentes ali, talvez pegassem pedras. Jesus não estava concordando com o adultério, mas estava dizendo que o adultério ou qualquer outro pecado deve ser razão para tirar a pessoa da comunhão com Deus. Muito pelo contrário, ela deve ser acolhida, orientada, acompanhada. Ah, meus irmãos, quem dera fôssemos uma igreja assim, uma igreja menos condenatória, né? Mas uma igreja mais amorosa, que abraça mais, que ajuda, que anda uma segunda milha, que estende a mão, que socorre, que não está pronto ali para julgar, para expulsar, para simplesmente se livrar do problema e não querer entender, não querer compreender, sabe? Isso é uma coisa que enoja o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo não gosta disso. A promoção espiritual é reconciliação, é ganhar o irmão, é soerguê-lo, é vê-lo de novo no caminho.
A gente cita tanto o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi cúmplice de homicídio de Estevão e se tornou um homem de Deus reconhecido. Davi foi um homem que mandou matar uma pessoa, adulterou, e mesmo assim Deus teve misericórdia dele. Será que nós somos melhores do que os nossos irmãos? Será que os pecados dos outros nos ofendem tanto a ponto de nós não querermos mais amá-los, resgatá-los, assisti-los? Há muita gente fora da igreja, não é porque não gosta da igreja, não é porque não gosta da música da igreja, não é porque não gosta da palavra da igreja, mas porque foram colocadas para fora da igreja. Olha, nós temos que mudar o nosso conceito. A igreja tem que ser mais corpo e menos CNPJ. Ela tem que ser mais Cristo do que religião. Jesus não veio fundar uma denominação, ele não veio fundar uma religião, ele veio fazer discípulos. E quando lá em Mateus 28 ele deixa a ordem: ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Nós estamos aí precisando mudar o foco. Nós estamos achando que igreja é aquele templo físico. Não é. Igreja sou eu, igreja é você. O reino está dentro de nós. Às vezes nós estamos querendo seguir a lei sem o amor, sem o Espírito. E a Bíblia diz exatamente isso, que a letra sem o Espírito, ela tem o poder de matar. Conta-se que certa vez Lutero teve um sonho, e antigamente os púlpitos, na época da Reforma, eles eram bem no alto, de forma que a igreja não pudesse ver o pregador, apenas ouvi-lo. E aí, nesse sonho, Lutero escuta uma pregação linda e ele começa a acompanhar, e ele vai para dentro da igreja, ele sobe aquela escadinha que chega até o púlpito. Quando ele chega lá no púlpito, ele leva um susto. Quem é que está pregando? Satanás. Aí Lutero disse: você pregando o evangelho? Como é que pode? Satanás disse: Lutero, Lutero, você não sabe que a letra sem o Espírito mata? Olha, queridos, qualquer evangelho que não tenha o amor acolhedor a todas as pessoas é religião. O evangelho, ele mostra os nossos pecados, mas ele diz: vem como você está. Há perdão no sangue de Jesus. Há uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance. Olha, eu e muitas outras pessoas podem até desistir de você, mas Deus não. A verdadeira igreja não desiste dos seus guerreiros, não desiste dos seus filhos. E é assim que nós temos que andar. Então, qual é o seu grupo? É aquele que atira pedra? Esse é o maior grupo. É aquele que confronta o pecado do irmão? É aquele que é o caçador de erro, caçador de falha de caráter? Ou você é aquele que vai atrás buscar a restauração? É aquele que se nega a tirar a pedra, mas que diz como o Senhor Jesus: olha, nem eu te condeno, vá, faça diferente agora, ande de forma correta, não peques mais. Talvez hoje você que esteja me ouvindo esteja fora da igreja, fora do CNPJ, fora da religião, fora da denominação.
e você quer voltar para Cristo, e eu gostaria que você aí hoje, no seu lugar, você confessasse a Deus o seu pecado, a sua dor, e procurasse alguém que de fato é um irmão em Cristo e recebesse um abraço, uma oração e uma inclusão de novo nesse corpo, nesse reino, e procurar uma igreja que, apesar de ter que ser registrada, ela tem o espírito de igreja, o espírito do amor, que vai buscar, que vai confortar, que vai tratar, que não vai trazer para você nenhum tipo de ação que venha te amputar da graça de Deus. Não. Cadê os teus acusadores? Todo mundo erra, todo mundo peca. E se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia daqueles que foram atingidos pelos nossos atos religiosos, impensados e antibíblicos, a fim de que possam ser alcançados de novo pela bondade e pela misericórdia de Deus e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.